Hoje nós vamos compartilhar uma palavra, como eu disse para você, está aí também impressa no seu boletim, uma sequência acerca de oração. E o texto que nós vamos utilizar é o texto de Mateus 7, versículos 7 e 8, onde o próprio Senhor Jesus vai nos dar uma promessa extraordinária. E essa promessa, irmãos, presta atenção, ela é uma escala de intensidade na oração. O que a palavra de Deus nos diz? Pedi e dar-se-vos-á. Qual que é a promessa que o Senhor Jesus está fazendo aqui? Pede. Se você pedir, você vai receber. Mas tem ocasiões que nós pedimos e automaticamente acontece. Você mal acabou de pedir, já está a bênção ali na sua porta. Tem outras ocasiões que a bênção às vezes parece que não chega imediatamente. Aí você tem que partir para um novo nível de intensidade. Aí o Senhor diz, buscai e achareis. Então primeiro você pede. A maioria das coisas você recebe só pedindo. Mas tem outras que o Senhor quer te trazer para um nível de relacionamento mais próximo. Aí você tem que subir o degrau da intensidade. Você passa a buscar. Mas às vezes, em ocasiões bem específicas, não em todas as ocasiões das nossas vidas, mas acontece momentos sim, que nós temos que ser levados a um novo nível de intensidade, que o texto vai dizer, batei e abri-se-vos-á. Aí já é da insistência, você vai partir para bater, e falar, Senhor, me dá, eu preciso. Muitas das vezes está relacionado à intercessão, às vezes você não está batendo por si mesmo, mas está intercedendo por outros, e o versículo 8 vai dizer, olha a promessa poderosa da palavra de Deus, pois todo o que pede, recebe. Todo o que busca, encontra. E todo aquele a quem bate, abre-se-lhe-á. É a promessa de Deus, é a promessa da palavra de Deus. Qual que é o nosso problema? É que às vezes nós não entendemos isso. Deus na sua soberania, irmãos, Deus quer te abençoar. Deus é um pai de amor, um pai amoroso, Ele quer te abençoar. Mas Deus decidiu, pelo seu poder, pela sua majestade, a sua glória, Ele decidiu dar aos homens o livre arbítrio. Então Deus criou o homem, lá em Gênesis. E aí Deus deu a liberdade para Adão de desfrutar de todo o jardim do Éden. Adão poderia comer de todas as árvores do jardim, inúmeras, milhares. Adão tinha uma provisão sobrenatural. Mas se Deus não te desse dado uma opção para o homem, como é que o homem então teria o livre-arbítrio? Então Deus fez o quê? Colocou uma única árvore no centro do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e falou para o homem, Adão, não coma dessa árvore. Adão então tinha uma escolha a ser feita. Ele poderia escolher comer de uma árvore, ou ele poderia escolher ter todas as demais árvores que estariam à sua disposição e para o seu desfrute. Isso é livre escolha, isso é livre arbítrio. Da mesma forma Deus quer te abençoar, mas Deus decidiu não te abençoar à força, como nós dizemos aí, não te abençoar goela abaixo. Deus decidiu te abençoar se você quiser a bênção. Mas como é que você expressa que quer a bênção? Pedindo. Você tem que pedir. Pastor, mas Deus não sabe que eu preciso. Deus não sabe que eu preciso de saúde. Deus não sabe que eu preciso de dinheiro. Deus não sabe que eu preciso ter meu casamento, um casamento bom. Deus sabe, mas Deus quer saber se você quer isso. E você expressa isso para Deus pedindo. Presta atenção no que eu vou te dizer. Deus só vai agir na sua vida em concordância com você. E como é que você concorda com Deus? Falando para Ele. Às vezes as pessoas dizem, eu não tenho muito o que falar para Deus. Como assim você não tem muito o que falar para Deus? Raciocina comigo, pensa na sua vida. Você é um pai de família.
Então você tem que pedir: Senhor, eu tenho família, eu preciso orar pela minha esposa, eu preciso orar pelo meu casamento, eu preciso orar pela minha vida íntima, eu preciso orar pela minha provisão financeira, eu tenho filhos, eu preciso ter dinheiro para sustentar os meus filhos, eu também preciso que meus filhos, andam no caminho do Senhor, eu preciso orar pela saúde dos meus filhos, eu preciso orar pela escola dos meus filhos, eu preciso orar, para que Deus possa guardar o coração dos meus filhos, livrar os meus filhos das más influências, das drogas, do galanteador, do homem traiçoeiro. Eu tenho muito que orar diante de Deus. Se você está envolvido na vida da igreja, eu preciso orar pela minha célula, eu tenho lá os irmãos da minha célula, cada um desses irmãos tem as suas necessidades, eu preciso intervir, eu preciso interceder por eles. Eu também tenho meus familiares, eu tenho meus pais, que às vezes são mais velhos, eu preciso orar pela saúde deles, pelas necessidades deles. Eu também tenho meus irmãos às vezes não são salvos, meus irmãos estão enfrentando dificuldades no casamento, na vida financeira. Eu também tenho meus colegas de trabalho. Você tem muito assunto para conversar com Deus. Se você for listar isso, eu até sugeri na minha última reunião com os irmãos, de escreverem isso. Você pode, o celular é algo que nós temos próximo de nós em todo o tempo, você pode usar para o seu benefício, Você pode criar lá um grupo de WhatsApp, só seu, onde você coloca lá grupo de oração, você escreve tudo aquilo que você tem que orar. Tudo aquilo que você tem que pedir para Deus, colocar diante de Deus. Olha, se você fizer isso, meia hora vai ser pouco. Pastor, mas eu não tenho tempo. Então tira 5 minutos, tira 10 minutos, todas as manhãs. Se você tem disposição de vir, estar orando aqui conosco, venha, vai ser meia hora. Mas esses 30 minutos que você separar para buscar o Senhor, pedir ao Senhor, vai fazer diferença na sua vida. Vai fazer diferença, acredite em mim. Teste isso na sua vida para você ver se não vai fazer diferença. E muitas vezes nós passamos por situações que não temos desfrutado. Áreas que nós não estamos vendo, às vezes, a intervenção de Deus, o agir de Deus. E qual que é a resposta para isso? Porque você não está pedindo. Você não está orando acerca disso. Peça acerca de tudo na sua vida. Tudo. Está me escutando? Tudo. É o seu casamento, é a sua vida escolar, é a sua vida com seus filhos, é a sua vida financeira, é a sua saúde física. Coloque tudo diante de Deus em oração. E não aceite aqueles críticos de plantão que fica aí: você só sabe pedir para Deus. Pedir é muita imaturidade. O negócio é agradecer. Alguns irmãos, você pergunta: irmão, estamos aqui orando, irmão, qual o seu pedido de oração? Eu só quero agradecer. Não, ok, muito bom isso. Agradecer de fato tem poder diante de Deus. Mas também você tem muito que pedir. Você só não está raciocinando direito. Você tem muito que pedir, muito. Acredite em mim. Se você for olhar a sua vida, olhar as suas circunstâncias, as pessoas que convivem com você, olha, meia hora de oração ainda não vai ser suficiente para apresentar tudo diante de Deus. É verdade ou não é, irmãos? Por isso que você tem que ter esse coração, um coração que depende de Deus. E como é que nós expressamos essa dependência de Deus? Pedindo para Ele. Nós precisamos pedir. E o texto vai dizer, e é isso que eu quero compartilhar com os irmãos, acerca dessa escalada de intensidade, que o primeiro passo é pedir. Pedir. O que é o pedir? O próprio nome diz, você vai pedir para Deus. Deus, eu quero isso. Deus, eu quero o meu casamento transformado. Senhor, eu quero os meus filhos nos caminhos do Senhor. Senhor, eu quero que o meu filho, ó Deus, tenha uma profissão. Senhor, eu quero orar pela saúde do meu filho, pela inteligência intelectual do meu filho, pela experiência espiritual do meu filho. Você vai pedir para Deus. Você tem que pedir. Porque se não pedir, não recebe. Isso é a própria palavra de Deus que nos diz acerca disso. Olha o que Tiago vai nos dizer acerca do pedir. Tiago 4, versículo 2. A palavra de Deus vai dizer assim: cobiçais e nada tendes. Cobiça não resolve o problema. Matais e invejais
e nada podeis obter. Pode até matar, pode tentar ganhar no braço, na força, nada consegue. Viveis a lutar e a fazer guerras. Aí a palavra de Deus vai dizer, nada tendes. Por que você não está tendo? Ah, eu estou tendo dificuldade, é porque o governo tá complicando a minha vida, a minha empresa, são muitos impostos. Ah, eu estou tendo dificuldade, é por causa da pandemia. Eu estou tendo dificuldade, é porque o meu patrão fica me perseguindo. Eu estou tendo dificuldade, é porque a minha mulher não quer mudança. Eu estou tendo dificuldade. Por que você não está recebendo? O texto diz, porque você não pede. Não é lamentável isso, irmãos? Até mesmo frustrante. Você não recebe porque você não pede. Tem toda uma provisão. O Deus da ampla suficiência. O Deus que tem todo o poder nas tuas mãos. O Deus que nada é impossível para Ele. Tudo Ele tem. Mas Ele fala, você pode ter também, mas você precisa pedir. Você não está tendo porque você não pede. É necessário pedir. Preciso que você tenha um encargo nesses dias, pela oração. Que você comece a exercitar. Pastor, eu já tenho orado. Mas olha, você está sendo exposto à palavra de Deus nesses dias, porque o Senhor quer. Se você já tem orado, amém. Mas o Senhor quer que você aumente o nível da sua oração. O Senhor quer que você aumente o nível da sua busca. Eu tenho ouvido a oração, o primeiro a ser alimentado, eu tenho ouvido a palavra, o primeiro a ser alimentado pela palavra sou eu. O Espírito Santo fala comigo através da palavra. Então o que eu tenho que fazer? Vou aumentar meu tempo de oração, vou aumentar a minha intensidade na oração e vou envolver a igreja nesse crescimento em oração. Você precisa dar uma resposta para Deus. E o que o Senhor quer fazer, irmãos? Deus quer te abençoar. Deus tem ampla provisão para liberar sobre a sua vida. E o Senhor está te dando a oportunidade de acessar as realidades espirituais nesses dias. E como é que você vai acessar isso? Pela fé. Mas como é que a sua fé acessa essa provisão no mundo espiritual? Pela oração. Você pede, traz a existência. Busca aí, traz. Mas olha, a primeira questão da oração é esse pedir. Você tem que pedir, você tem que colocar diante de Deus e crer. Eu vou pedir. O Evangelho me estimula isso, a pedir, pedir. Mas olha, uma outra questão que você tem que fazer em relação ao pedir, é pedir de acordo com a vontade de Deus. Então você precisa conhecer a vontade de Deus. Olha o que o apóstolo João vai dizer lá em 1 João 5, versículo 14. E esta é a confiança, eu tenho certeza, eu confio plenamente que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, o que vai acontecer, meus irmãos? Ele nos ouve. Então, olha que tremenda a palavra de Deus. Se você pedir, e o que você está pedindo está de acordo com a vontade de Deus, você pode ter certeza que você vai receber. Pastor, como é que eu vou conhecer a vontade de Deus para a minha vida, para as circunstâncias, para as necessidades que eu tenho passado? Pela palavra. A palavra é a expressão da vontade de Deus. Por exemplo, Salmo 128. Projeta aí, por favor. O que a palavra de Deus vai dizer lá no Salmo 128 acerca da vontade do Senhor? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Versículo 2. Do trabalho de tuas mãos comerás. Então, qual que é a vontade de Deus para as nossas vidas? Que você trabalhe, que você tenha provisão e que você coma do trabalho das tuas mãos. A vontade de Deus não é que você coma do trabalho das mãos do seu sogro, do trabalho das mãos da sua sogra, do trabalho das mãos do seu pai, da sua mãe, do parente mais abastado, não. A vontade do Senhor é que você coma do trabalho das tuas mãos.
Então você está desempregado e você vai orar. Oh Deus, se o Senhor quiser me dar um trabalho. Como assim, se Deus quiser? Deus quer, está expresso na palavra dEle. Ele quer que você coma do trabalho das tuas mãos. Então você vai orar: Senhor, está escrito, o Senhor já mostrou para mim qual é a tua vontade. A tua vontade é que eu seja sustentado, que eu sustente a minha família do trabalho das minhas mãos. E Senhor, me dá o meu emprego, eu quero o meu emprego, porque é da vontade do Senhor. O Senhor já expressou a sua vontade na palavra, e eu venho pedir ao Senhor em concordância com a tua vontade, e a tua promessa é que se eu pedir, que se eu orar de acordo com a tua vontade, o Senhor me ouve e vai me atender. Mas qual a outra promessa? Feliz serás. É da vontade de Deus que você seja feliz. Não sei, tenho passado por essas circunstâncias adversas. Às vezes Deus não quer a minha felicidade. Nós viemos aqui nesse mundo para sofrer. Não, Deus quer sim que você seja feliz. A vontade de Deus é que você tenha um casamento feliz, que você tenha alegria de estar com o seu cônjuge, que você tenha um companheirismo, uma vida íntima satisfatória, que você tenha provisão para desfrutar, de uma boa casa, de boas férias, para que você possa desfrutar de uma boa alimentação. A vontade de Deus é que você tenha provisão. A vontade de Deus é satisfazer os desejos do seu coração. A vontade de Deus é que você seja feliz. E aí você vai orar acerca disso. Senhor, não estou bem. Essa circunstância aqui no meu casamento está trazendo tristeza para o meu coração. Essa circunstância aqui com o meu filho está abatendo a minha alma. Senhor, o Senhor prometeu, o Senhor quer a minha felicidade. Então, Pai, em nome de Jesus, eu oro em concordância com o Senhor. Eu preciso disso. Atende a minha oração, atende o meu pedido. E qual a outra promessa? Tudo te irá bem. É a promessa do Senhor. Algumas pessoas, às vezes passam por enfermidades e aí ficam: se Deus quiser, Deus vai me curar. Como assim, se Deus quiser? Deus quer curar. Deus não tem satisfação na enfermidade de ninguém. Pastor, como assim? Lá em Hebreus vai dizer que o Senhor Jesus Cristo é a exata expressão de Deus Pai. Você quer conhecer Deus? Você tem que olhar para Cristo. Cristo é a expressão de Deus Pai à humanidade. E você quer conhecer Cristo? Olha para os evangelhos. Olha para a vontade, para a expressão de Deus através de Cristo nos evangelhos. Todo aquele que vinha buscar o Senhor com algum tipo de enfermidade, o Senhor curava a todos. A todos. O Senhor só queria saber: o que você quer que eu te faça? Como assim? O cego chegou para Jesus: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí Jesus para e pergunta: o que queres que eu te faça? O cego poderia falar: como assim o que queres que eu te faça? Eu estou cego, você não está vendo? Não, mas às vezes o cego poderia querer: eu quero a pensão do INSS. Sério? Eu orei aqui na igreja, a pessoa não é daqui, então posso falar na liberdade. E aí a pessoa veio orar na frente. Estava com uma dor de coluna. E eu sabia. Eu perguntei: irmão, você quer que ora por quê? Pastor, estou precisando de aposentar no INSS. Eu olhei para ele e falei: mas você não quer ficar livre do problema de coluna? Não, mas se eu ficar livre eu não vou conseguir aposentar. Acredite em mim, na presença do Espírito Santo. Não estou mentindo. Ele vai receber o que ele quer. Então Jesus perguntava: o que você quer que eu te faça? E o cego falou: que eu torne a ver. E o que o Senhor fez? Não, o que você fez? Você andou vendo pornografia na internet? Onde é que andou os seus olhos? O Senhor não fez nenhum tipo de acusação. O Senhor simplesmente atendeu ao pedido do cego. O Senhor atendia ao pedido de todos aqueles que se chegavam a Ele. Lá em Jerusalém, as ruas da cidade antiga, obviamente, na época de Jesus, eram ruas estreitas, ruas assim de 2 metros, 2,5 metros no máximo de largura.
E as pessoas sabiam que Jesus ia passar por ali, mas eram multidões que seguiam o Senhor. Era impossível o Senhor sair tocando em todas as pessoas. Então o que elas faziam? Elas colocavam as pessoas no trajeto que Jesus ia passar. Colocava de um lado e do outro, de maneira que ficava até difícil passar entre elas. Mas aí o Senhor vinha com o seu talite, e conforme o Senhor Jesus passava, e as pessoas encostavam nele, elas eram todas curadas. Agora imagina a cena, Jesus vem passando, atrás dele está tendo festa, porque foram curados, né? Eu fiquei até meditando sobre isso, acerca, por exemplo, de cólica renal. Eu já tive cólica renal, irmãos, 3 vezes, porque cólica renal a gente não esquece, é verdade ou não é? Ainda mais homem, né? O homem sabe como é que é ter a luz, vamos dizer, dar a luz. Eu tive, estava pregando, era no nosso outro prédio, quase não dei conta de pregar, pedi na época o pastor Ataíde estava conosco, pedi ele para encerrar, graças a Deus fui com a minha esposa rapidinho para o hospital municipal, tomei o remédio, então não sofri. A outra eu estava tomando banho em casa para ir trabalhar, comecei a sentir, a gente sabe quando é isso, desci rapidamente para o pronto-socorro ali, tomei o remédio, não senti. Mas a terceira vez, eu estava em Goiânia, no sítio, fazendo treinamento do CTL. Tem alguns irmãos que estavam comigo lá. Irmãos, eu voltei de uma pizzaria, de um rodízio de pizza, e comecei a sentir a dor, e o irmão dirigindo o carro dele na BR. E aí, nós começou a doer, eu fui, parei, vomitei. E passei a noite vomitando. Falei, não vou dar conta. Falei, me leva para a UPA, né? Porque a gente fala UPA. Não, pastor, vamos para o hospital. Não, vai para a UPA mais perto. E fomos de madrugada, se não me engano, era 2 horas da manhã. Cheguei lá, rapidamente eles me atenderam, aplicou, se não me engano, tramol na veia. Mas quando passou a dor, irmãos, veio uma sensação de alegria tão grande, que eu fiquei pensando assim, imagina aqueles doentes, o homem lá com cólica renal, e Jesus passa com o seu talite, e ele encosta no Senhor. Talvez ele passou 1 semana gemendo de dor, encosta no Senhor e aquela dor sai imediatamente. Olha a alegria. Diante de Jesus está tendo ainda os enfermos, aqueles que estão doentes, estão sofrendo, padecendo, chorando, mas atrás do Senhor tem ambiente de glória, de alegria, de festa, porque essa é a vontade de Deus. Deus quer curar. Ah, pastor, não sei se Deus quer curar. Por que você não sabe? Ah, às vezes Deus quer me ensinar uma lição. Então aprende logo. Ah, mas eu não sei qual lição é. Uai, mas olha o professor complicado. Ele te dá o castigo, não te conta o porquê que você está apanhando. Não funciona assim. O Senhor quer curar. Você tem que pedir. Você tem que colocar diante dele e falar, Senhor, eu estou orando em concordância com a sua vontade. O Senhor curou a todos. O Senhor Jesus, que é a exata expressão de Deus Pai, manifestou a vontade de Deus aqui na terra. E a vontade dele é clara, é óbvia, sem discussão, é curar. Deus tem prazer em trazer cura sobre a vida das pessoas. Então você tem que orar em concordância com a vontade dele. É da vontade dele te curar. Quando diz amém? É da vontade dele. E a promessa é que se você orar de acordo com a vontade dele, ele te ouve. Você vai ser atendido. Mas uma outra questão acerca do pedir é que você tem que ser específico naquilo que você quer. Então alguns irmãos, pastor, ora por mim. Tá, você quer que eu ore por quê, filho? Ah, eu quero ser abençoado. Mas em qual área da sua vida? Não, eu quero ser abençoado de maneira geral. Então tá bom. Pai, abençoa meu irmão aqui na geral. Ele não vai conseguir perceber quando Deus responder a oração dele. Nem o Espírito Santo consegue entender. Por quê? Porque você tem que ser específico. Eu preciso de oração porque eu vou prestar um concurso amanhã e eu preciso ser bem sucedido nesse concurso. Aí quando o Senhor vem e te aprova no concurso, você sabe que foi a mão de Deus que te abençoou ali. Eu preciso de oração porque eu vou fazer uma entrevista de emprego e eu preciso que Deus me aprove nesse emprego. Quando você vai lá, né, e o diretor lá do departamento pessoal fala, olha, você ganhou o emprego. Você vai glorificar o nome de Deus, porque você sabe que você orou
especificamente acerca daquilo e Deus te atendeu. Mas quando eu falo orar específico, irmãos, não é para exagerar, né? Eu me lembro que, isso é real também, nós tivemos uma dificuldade, né, para Sabrina engravidar, ficamos 6 anos tentando. E nós éramos de outro ministério. Eu até entendo a irmã, hoje já nem mora aqui na cidade, mas ela era médica. E ela falou comigo assim, com a minha esposa: olha, vocês vão marcar uma consulta lá no meu consultório, porque você precisa marcar, porque precisa pagar, porque eu tenho para falar para vocês. Eu disse: amém, então vamos pagar. Chegou lá, ela falou comigo: vocês não estão recebendo porque vocês não estão sendo específicos. Eu disse: como assim? Não, você tem que falar se é menino, quantos quilos, que cor do cabelo, que cor dos olhos, formato do rosto. Olha que coisa complicada. Deus não está respondendo é por causa disso. Se você é mulher e quer casar, você só tem que pedir: Senhor, eu quero casar. É óbvio que você vai querer casar com um homem, que você é mulher. É óbvio que também você deve estar pedindo por um homem que tenha pelo menos uma aparência satisfatória, é verdade ou não é? É óbvio também que você quer pedir por um homem que dê conta de te sustentar também. Você não precisa: eu quero um homem, 1,90 m, né? E acredite em mim, que nos pequenos frascos tem os melhores perfumes. Não preciso fazer propaganda não, que eu já casei, graças a Deus. Então olha só, presta atenção aqui. Você não precisa ser tão detalhado, porque isso vai te colocar com um problema. Você só tem que pedir. É casar que você quer? Pede por um casamento. Você quer o quê? Você quer passar numa universidade, quer passar no Enem, quer ter a numeração para você ser aprovado nesse curso? Pede para o Senhor. Você quer o quê? Você quer um carro? Pede para o Senhor. Pede que você vai receber, mas seja específico e peça de acordo com a vontade dEle. Amém, meus irmãos? Mas tem momentos que às vezes o pedido, ele não é atendido imediatamente. E aí você pode começar a se questionar: será que Deus não quer? Talvez Deus não quer fazer na minha vida, talvez Deus não tem isso para mim. Mas olha, Deus tem. Deus quer te abençoar. A palavra de Deus diz que todo o que pede, recebe. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Nunca, preste atenção no que eu vou te dizer, nunca justifique o homem e condene a Deus. Nunca. Sempre seja Deus justo e o homem errado. Porque às vezes as pessoas pegam experiências e querem tratar isso como se fosse verdade. Não, a verdade é a palavra de Deus. Ah, pastor, por que o fulano, um homem de Deus, um homem que ora, que serve a Deus, lá o que aconteceu com ele? Olha a tragédia na família dele, eu não entendo por que aconteceu isso com ele. Você não entende e nem Deus é obrigado a te levar a entender. É a experiência daquele homem com Deus. Quanto a você, fique com a sua vida baseada na palavra. Se a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus veio e Ele cura todas as enfermidades, eu fico com a palavra. Se a palavra de Deus diz que Ele se fez pobre na cruz, para que eu fosse enriquecido em todas as coisas, eu fico com a palavra. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Deixa a experiência. Experiência é bom? Sim, mas a verdade é a palavra, não é a experiência. Não tente questionar a palavra, não tente questionar a promessa baseada em experiências, principalmente em experiência de outros. Você não conhece a vida dos outros, você não conhece tudo relacionado àquela pessoa, e nem te compete conhecer, muito menos fazer questionamento, ou muito menos querer condenar, acusar. Não te compete isso, é a experiência daquela pessoa com Deus. O que te compete é: você crê na palavra de Deus? Você crê que se você pedir, o Senhor vai te responder? Mas como eu disse para você, às vezes tem algumas questões na nossa vida que não acontecem imediatamente. Às vezes demoram. Mas não é que Deus não quer te dar. É porque às vezes Deus quer te atrair para Ele. E aí você passa para o segundo nível de intensidade na oração. Você passa então a buscar. Só que o buscar é um nível mais elevado.
O pedir, você chega e fala: Pai, me dá isso, eu quero, Pai, ter um carro, eu quero, Pai, casar, eu quero, Pai, ter filhos. Mas o buscar não. O buscar é como, né, eu até vivi isso na experiência própria. Casado, graças a Deus, uma mulher linda, né, financeiramente, graças a Deus, abençoado, vida na igreja, mas não tinha filho, não tinha. 6 anos pedindo e Deus não respondendo. O que Deus estava atraindo a mim e a minha esposa? Para o buscar. Aí o que é o buscar? Senhor, não entendo. Senhor, o Senhor me abençoa aqui, sou casado, sou feliz com a minha esposa. Senhor, o Senhor me abençoa aqui, eu tenho um trabalho, a minha esposa tem um trabalho, nós não estamos tendo dificuldade financeira. Senhor, o Senhor me abençoa aqui, nós estamos envolvidos na tua igreja, na obra de edificação. Senhor, mas isso aqui, por que nós não temos filhos? Me fala, Senhor. O erro sou eu, o que eu preciso fazer? Mudou a questão. Agora você não está mais pedindo, você está buscando. E você está buscando Ele. Você está mais próximo dEle. Algumas pessoas podem dizer: às vezes Deus não quer isso para mim, né? Fomos ministrados recentemente, na mentoria que estamos fazendo de pastores. E se a pessoa tampa aberta, panela com tampa aberta e panela com tampa fechada, né? Como é que funciona isso? Se você coloca uma água para ferver no fogão, se você tampa a panela, aquela água, aquele vapor vai ficar preso e vai gerar uma pressão ali dentro. Essa pressão é capaz de cozinhar alimentos, até uma carne, né? Uma carne dura aí de segunda pode ficar macia por causa da pressão. Mas se em contrapartida você deixar a tampa aberta, toda a pressão vai escoar. O que é isso? Se você está vivendo uma situação assim, você não tem filhos, mas você é uma tampa aberta. Você fala: talvez Deus não quer me dar, mas nós já somos felizes aqui no casamento, nós não temos problemas financeiros, então vamos nos contentar com isso aqui. Isso é tampa aberta, isso é fugir da pressão. Isso é não responder a Deus. Deus está querendo te atrair para Ele, está querendo te elevar no nível de intensidade. Quantos estão me entendendo? Agora, se você é uma tampa fechada, você não vai parar por aí. Senhor, eu quero. O Senhor vai me dar filhos. É promessa do Senhor. Eu não vou dar descanso ao Senhor e nem vou descansar. Eu vou buscar, Senhor, o que está acontecendo? O Senhor me fala qual que é o problema, que nós vamos resolver isso aqui agora. Mas todo dia eu vou pedir isso diante de Deus. Toda oração que eu tiver que fazer vai ser o primeiro pedido que eu vou colocar diante de Deus. Se me perguntar: o que você precisa de oração? Eu quero ter filhos. Porque quando te pergunta qual o seu pedido de oração, você expõe aquilo que você está tendo mais necessidade. Aquilo, solta da sua boca sem você pensar, porque é o que você está buscando. Mas você precisa tampar sua panela e buscar impressão diante de Deus. Vou buscar, vou buscar. Olha o que a palavra de Deus vai nos dizer lá em Hebreus, acerca da busca. Hebreus 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, você quer agradar a Deus? Tenha fé. Mas como é que a sua fé se expressa? Na busca, na oração. E aí o autor de Hebreus vai dizer: porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. No original, não é o verbo existir. No original é que Ele é. Quando você se aproxima de Deus em fé para buscar, você precisa crer que Ele é. O que Ele é? A sua necessidade é de libertação? Ele é o libertador. A sua necessidade é de cura? Ele é o Jeová Rafá. A sua necessidade é de provisão financeira? Ele é o Jeová Jirê. A sua necessidade é de salvação? Ele é o Salvador. Então você precisa que Ele é. Você agora está na parte da busca. Você não está buscando, você não está pedindo a bênção. Você está buscando o abençoador. É um novo nível de intensidade. Você precisa crer que Ele é. Ele é a provisão para a sua necessidade. E que se torna galardoador. Né? Esse verbo aí, galardoar. O que é isso? Recompensar.
Ele é recompensador. De quem? Dos que o buscam. Agora, olha como o nosso Deus é maravilhoso, gracioso. Você está buscando a Ele, porque você tem uma necessidade. Você tem algo que você quer muito e você ainda não tem disponível. E aí você vai buscá-lo. E olha, porque você tem a necessidade, e por ter a necessidade você está buscando Ele, o que Ele faz? Vai te dar uma recompensa. Não é tremendo isso, irmãos? É promessa de Deus, está escrito na palavra de Deus. Então, se porventura você está vivendo em alguma área da sua vida, né, às vezes uma aparente falta de resposta de oração, mas acredite em mim, Deus não é mentiroso. Ele pode às vezes não responder no tempo que você quer, Ele pode às vezes não responder da maneira que você quer, mas com certeza Ele vai te responder. Ele está querendo que você o busque. Busque aquele que é. E a promessa dele é que se você buscar, você vai ter uma recompensa. Quantos querem buscar o Senhor aqui? Por isso avance para esse próximo nível. É da vontade de Deus te atrair para Ele. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, se você não tem obtido uma aparente resposta, você precisa buscá-lo. Pastor, mas o que é importante na oração? Não é a minha fé ou é a intensidade com que eu busco? Boa pergunta, mas preste atenção na resposta. É a fé. O que move os céus é a fé. A única coisa que é requerida para que você receba tudo aquilo que Deus tem e Ele quer te dar é através da sua fé. A sua fé é a sua mão espiritual, é a sua mão invisível, que você vai lá nas regiões espirituais e traz à existência. Mas como é que essa fé se expressa? Através da intensidade. Olha o que Tiago 1, a partir do versículo 5, vai dizer: se porém algum de vós necessita de sabedoria, aqui está falando de sabedoria, se você necessita de entender as coisas, de compreender o que está acontecendo, mas pode ser aplicado em qualquer área da sua vida. Você está necessitando de cura de uma enfermidade? Você está necessitando de provisão financeira? Você está precisando de casamento restaurado? Você está precisando de filhos, né, nos caminhos do Senhor? O que acontece? Pede. Você está precisando? Pede a Deus. Qual que é a vontade de Deus? Que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera. Deus não coloca condição nenhuma. A única condição é creia e pede. Todo que pede, recebe. Todo que busca, encontra. Mas olha o que Tiago vai dizer: nada impropera e ser-lhe-á concedida. Mas aqui ele continua dizendo no versículo 6: peça, porém, com que, irmãos? Com fé. Pede com fé, porque só vai receber se pedir com fé, alinhada com a fé, em nada duvidando, porque o contrário de fé é dúvida, incredulidade. Eu estou pedindo, mas não sei se Deus quer me dar. Eu estou pedindo, mas será que é da vontade dele me dar isso? Não. Se você ficar assim, não vai receber. Tem que ser com fé. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Como é que é a onda do mar? Vai, vem, é inconstante. E aí continua o versículo 7. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Por quê? Porque não está pedindo com fé, está duvidando. Está igual a onda do mar, inconstante, uma hora quer, uma hora não quer, hoje ele pede, amanhã já esqueceu o que pediu ontem, não vai receber. Versículo 8, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então a sua fé sim, ela se expressa através da sua intensidade. Pastor, não é fé ou é intensidade? É fé. Mas a fé se expressa através da sua intensidade. Porque você crê que vai receber, você pede. Mas se não está recebendo, você passa a buscar.
mas você busca e fala: Senhor, não vou dar descanso, eu vou pedir hoje, eu vou pedir amanhã, eu vou pedir depois da manhã, eu vou pedir até que eu receba, porque eu não sou homem inconstante, o meu ânimo não é dobre. Olha o que Jeremias 29, versículo 13 vai nos dizer. Jeremias 29, 13. Buscar-me-eis, presta atenção, nós estamos falando do segundo nível de intensidade, busca. A busca, eu estou buscando Ele. Então o Senhor está falando: olha, me busca, buscar-me-eis e me achareis. Quando que eu vou buscar e vou achar o Senhor? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Presta atenção que eu vou te dizer, vou repetir o que eu falei, se não me engano, domingo passado. É melhor orar com poucas palavras ou nenhuma, mas ter o coração envolvido, do que orar com muitas palavras, mas sem coração. É preciso ter o coração. Coração. A promessa é: se você buscar, você vai achar. Mas tem que buscar de todo o vosso coração. Versículo 14, olha o que vai acontecer. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Farei mudar o seu casamento, farei mudar a sua vida financeira, farei mudar as circunstâncias dos seus filhos, farei mudar a sua saúde física, mas tem que me buscar, tem que me buscar. E se me buscar de todo o coração, você vai me achar, porque eu vou deixar ser achado. Eu vou deixar. O Senhor, irmãos, Ele, é como se Ele brincasse de pique-esconde conosco. Mas é um pique-esconde que Ele quer ser achado. Ele quer ser achado. E aí, eu estava meditando essa palavra e o Espírito Santo me lembrou claramente de uma experiência que alguém me contou recentemente. Uma pessoa está passando por um tratamento de uma enfermidade. É um câncer no intestino. E aí, uma situação muito grave, delicada, que realmente pode levar a pessoa a questionar, saber o que está passando. E aí foi fazer a cirurgia. Mas aí lá no leito de hospital, essa pessoa me falando o seu testemunho, ela falou: pastor, o médico falou assim comigo: olha, nós vamos fazer a cirurgia, vai ter que tirar uma parte do intestino e provavelmente você vai ter que ficar com uma bolsa de colostomia. É isso mesmo. E aí a pessoa falou assim: Senhor, eu não quero isso, não quero ter esse desconforto de ter essa sacola aqui do meu lado. E ela foi para a cirurgia. Ela me contou que na hora que ela voltou da anestesia, a primeira coisa que ela fez foi passar a mão na barriga. E não tinha a bolsa. O que é isso? É o Senhor, Ele se oculta. Aparentemente a pessoa está passando por uma circunstância adversa, uma enfermidade grave. Mas aí ela fala: Senhor, estou passando por isso aqui, Senhor, não sei o que é que está acontecendo, Pai, me ajuda. Mas aí o que o Senhor faz? O Senhor vai e aparece. Essa bolsa é isso que você quer? Você não vai ter essa bolsa. O que Ele fez? Ele mostrou-se a ela que mesmo diante daquela circunstância adversa, mesmo que ela esteja passando por aquele deserto, ela não está sozinha. O Senhor se mostra, Ele se mostra. Tem um outro texto da palavra de Deus que vai dizer desse Deus que se oculta, mas Ele deixa ser achado. Está lá em Isaías 45, versículo 15. Na Revista e Corrigida, tem como mudar aí? Olha o que o texto vai dizer. Verdadeiramente, ali está na Revista Atualizada, na versão Revista e Corrigida. Verdadeiramente, tu és o Deus que te ocultas. Então é como se Deus estivesse brincando de pique-esconde. Você acha que Ele está escondido. Na hora que você está prestes a desanimar, não estou achando que Deus não está nessa brincadeira, Deus me largou. Aí Deus vai te dar uma pista. Deus vai e deixa você não passar pelo constrangimento de ter uma bolsa. Deus chega no meio da sua adversidade e te dá um alívio ali na luta. Isso é o quê? É Deus se manifestando a você. Ele é um Deus que se oculta, mas Ele deixa ser achado, presta atenção que eu vou te dizer, por aqueles que o buscam. Porque o interesse dEle
é te abençoar, mas Ele quer te trazer para mais perto. Ele quer te trazer para mais perto. Tem um outro texto também que vai falar sobre isso, lá em Salmo 56, versículo 9. E olha só, às vezes as pessoas acham que o diabo pode tudo. O diabo não pode tudo. O diabo não tem esse poder todo que as pessoas dão ao diabo. Na última palavra nós falamos que a oração é o esconderijo do Altíssimo. E o diabo, ele não escuta a sua oração. Tem gente que pensa assim, eu vou orar em silêncio. Né? Vou orar em silêncio para o diabo não escutar. Não, quando você ora, o inimigo não escuta. A Bíblia diz que o diabo só foi saber que Jesus era o Filho de Deus quando Jesus tinha 30 anos de idade. Por que o Senhor ficou oculto do diabo 30 anos? Só quando Deus abriu os céus, por ocasião do batismo do Senhor Jesus, e falou, este é o meu Filho amado. Só aí o diabo então, depois Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, só aí o diabo soube que Jesus era o Filho de Deus. Por quê? Porque Jesus estava oculto. Quando você ora, o inimigo bate em retirada. É a promessa de Deus. Olha o que o salmista está dizendo. No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, Deus é por mim. Você não precisa nem repreender o diabo. Você só precisa buscar Deus. Quando você busca Deus em oração, o diabo bate em retirada. Por quê? Porque ele sabe, Deus é por ele. Porque ele sabe, se ele buscar o Deus dele vai se colocar na guerra. E aí acabou para mim. Por isso que a oração é tão resistida. Tenta orar para você ver. Tenta orar. É o telefone que toca, é o menino que chama, é a sua mente que começa a devagar, você começa a pensar não sei em quê, não sei mais o outro. Tenta orar, porque o diabo sabe que a oração é poderosa. Ele sabe que Deus é fiel para cumprir a promessa dele. E se Deus falou que se você pedir, você vai receber, é isso que vai acontecer na sua vida. Por isso você tem que orar. Ora que o inimigo bate em retirada. Você não precisa nem repreendê-lo. Só de você estar orando, buscando a face do Senhor, o inimigo bate em retirada, porque ele sabe, Deus é por você. Amém, meus irmãos? Eu quero te impressionar nesses dias para você aumentar a sua intensidade em orar. Pediu, buscou, e agora a terceira parte, bater. Você começa pedindo, Deus, opera no meu casamento, muda a vida do meu marido. Mas o Senhor não respondeu. Você começa, então parte para a busca. Senhor, o que está acontecendo nesse casamento? Eu estou orando há tanto tempo, 1 ano, 2 anos, e parece que as coisas estão piorando. O que está acontecendo? E o Senhor não responde, parece que está do mesmo jeito. Aí você passa o quê? A bater. Bater. Tem circunstâncias, não todas, e ocasionais, que o Senhor nos leva a bater. Geralmente, a maioria das vezes, são circunstâncias que você nem pede por você mesmo, você pede pelo outro. Senhor, eu quero que o Senhor mude o meu marido. Eu me lembrei dessa circunstância na minha vida também. Então nós tivemos a dificuldade para as crianças, né? A Sabrina gerar, depois foi nascer, aí nasceu prematuro. E aí meus meninos já foram direto para a UTI, menino de 1,6 kg e outro 2,1 kg. E chegando na UTI já foi ser entubado. Eu falei, Senhor, não está boa essa brincadeira. E eu fui buscar o Senhor, orar, chorar. Diante da minha esposa, você não pode se manter fraco diante dos homens. A Bíblia fala que você tem que ser fraco diante de Deus. Diante dos homens, você tem que expressar a força do seu Deus. Então, diante da minha esposa, eu tinha só palavras de fé, só palavras de ânimo. Não ia buscar ela no hospital com a cara abatida. Mas diante do Senhor, eu tive que bater. Senhor, e aí? O Senhor demora a dar, aí depois o Senhor dá, né? Dá o pirulito, e aí agora o Senhor vem e me faz uma circunstância adversa dessa. Esse é o momento que você tem que bater, você está intercedendo no nível bem mais expressivo. A palavra de Deus, o Senhor Jesus vai contar a parábola de uma viúva pobre. Ela precisava que a causa dela fosse julgada, e ela foi pedir para um juiz iníquo, um juiz ímpio. Mas ela começou a insistir tanto,
que o juiz iníquo, o juiz ímpio, falou assim: não, eu vou ter que atender o pedido dessa mulher. Essa mulher está me molestando, ela está me importunando, não dou conta mais, vou ter que responder. Mas aí o que Jesus fala? Projeta aí, por favor, Lucas 18, versículo 7. O que Jesus vai dizer? 7 e 8. Acerca dessa circunstância. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Quantos são escolhidos do Senhor aqui? Que a Ele clamam de vez em quando, irmãos? Não, de dia e de noite. Tem coisas na sua vida que você precisa clamar de dia e de noite? Eu creio que sim. Tem coisas na sua vida que Deus quer que você o clame. Agora você já passou da busca para bater. Você vai clamar de dia e de noite. Que a Ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los, está parecendo que está demorado, mas o Senhor quer te atrair para Ele, quer ver a sua intensidade de busca, quanto que você está disposto a clamar. Versículo 8, digo-vos que, quando irmãos, depressa, lhes fará justiça, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Porque esse clamor de dia e de noite é expressão de fé. Tem gente que acha que é expressão de incredulidade. Você já pediu uma vez, agora esquece. Para que você vai pedir todo dia a mesma coisa com tanta intensidade? Parece que você está duvidando. Não, é o contrário. Porque você acredita, porque você tem fé, você vai pedir. Pastor, eu vou pedir até quando? Até que Ele faça. Até que Ele responda, até que eu veja com os meus olhos naturais, que eu contemple com os meus olhos naturais a resposta da oração. Mas eu vou clamar, eu não vou dar sossego ao Senhor, vou bater na porta, vou insistir, não vou descansar, não vou dar descanso a Ele, até que Ele responda. Vou clamar de dia e de noite. Pastor, mas aonde está a graça nisso? A graça está em Ele querer te atrair para perto dEle. A graça está em Ele te dar, receber. A única coisa que Ele quer é peça. Se necessário, busque. Mas tem coisas que você vai ter que bater, vai ter que clamar de dia e de noite. Lá em Isaías 62, versículo 6. Olha o que vai dizer. Sobre os teus muros, ó Jerusalém. Aqui está falando para Jerusalém, mas serve para nós também. Para os guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Jamais, não vai calar, vai ser todo dia, vai ser toda noite, vai ser toda hora. Vós, os que fareis lembrado o Senhor, não descanseis. Você quer lembrar o Senhor da sua súplica? Não descansa. Versículo 7. Nem deis a Ele descanso. Eu não descanso, eu não dou ao Senhor descanso, até que o Senhor me responda. A oração era por Jerusalém, então eu estou orando, não estou dando descanso, eu oro todo dia, eu oro toda noite, eu não descanso, eu não dou ao Senhor descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Eu não descanso, até que o Senhor dá um jeito no meu casamento, eu não descanso e também não dou descanso ao Senhor. Eu vou clamar de dia, eu vou clamar de noite, eu vou clamar toda hora, eu vou clamar em tempo oportuno, também em tempo inoportuno, eu vou clamar na minha casa, eu vou clamar no prédio da igreja, eu vou clamar na célula, mas eu vou até que o Senhor me responda. Quantos estão dispostos a clamar ao Senhor aí? Isso mostra o tanto que você quer. Mas se você mesmo não quer, como eu disse para você, Deus também não vai querer, porque Ele quer, mas Ele não vai forçar a enfiar isso goela abaixo. Amém, meus irmãos? Um outro texto aí para os irmãos sobre isso. Ezequiel 36, versículo 37. Olha o que o Senhor vai dizer. Assim diz o Senhor Deus: ainda nisto permitirei que eu seja solicitado. Eu irei me permitir ser solicitado pela casa de Israel, que lhe multiplique eu os homens
como um rebanho. Isso aqui é oração de pastor, é oração de líder de célula, porque é da vontade de Deus multiplicar o rebanho. É da vontade de Deus salvar. Mas o Senhor quer saber, você também quer? Quanto que você está disposto a buscar? Quanto que você está disposto a pedir, se necessário buscar e se necessário clamar, bater, interceder para que outros sejam salvos? Pastor, mas não é da vontade de Deus que todo homem seja salvo? Sim, é da vontade de Deus, mas Ele espera que alguém tenha fé na terra e ore por isso. Nós temos dito, e é a palavra profética sobre as nossas vidas, que esse é o ano da aceleração. Deus vai acelerar processos nas nossas vidas, você vai receber a bênção em menos tempo do que você imaginava, mas é preciso que haja concordância, oração. Lá em Daniel 9, do versículo 1 ao 3, Daniel pegou os escritos aí, né, do livro de Jeremias. Não é interessante isso? Daniel sabia que os escritos de Jeremias eram inspirados. Foi Deus que soprou e Jeremias escreveu. E ao ler os escritos de Jeremias, Daniel estava lá no cativeiro em Babilônia, Daniel viu que Deus, era da vontade de Deus que o cativeiro durasse só 70 anos. Olha o que o texto vai dizer. Os irmãos do louvor podem subir aqui. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, eram de 70 anos. Ele descobriu, era 70 anos. Eu vi, deu 70 anos. O que Daniel fez? Vamos celebrar, vamos embora para Jerusalém, já cumpriu o prazo. Não, Daniel sabia, era da vontade de Deus que durasse 70 anos, mas agora alguém haveria que orar, alguém haveria que concordar com essa vontade de Deus, para de fato acontecer. Versículo 3, voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, com pano de saco e cinza. Daniel sabia, ele leu e entendeu, mas agora ele foi buscar. E olha, a resposta não veio de imediato não. Projeta o versículo 23 para mim, por favor. No princípio, isso é o anjo falando com Daniel. No princípio das tuas súplicas, Daniel, assim que você começou a orar, veio a resposta, saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. O que ele é? Muito amado. Ore nessa posição. Você é muito amado. Porque você é muito amado, você pode orar que você vai receber. Mas olha o que aconteceu. Considera, pois, a coisa e entende a visão. E aí ele vai contar para Daniel que o diabo se opôs. Demorou a responder porque o inimigo se levantou em contenda nas regiões celestiais. Você não entende todas as coisas que acontecem no mundo espiritual, mas você tem que pedir. Está demorando, filho? Passa a buscar, busca aquele que é. Ainda não foi? Passa a bater, clama de dia, clama de noite, não dê descanso, nem dê a ele descanso, até que ele responda a sua oração. É promessa de Deus. É o ano da aceleração, é promessa de Deus a cura da enfermidade, é promessa de Deus a provisão financeira, o casamento, a felicidade do seu lar, mas você precisa de orar, Fique em pé no seu lugar. E lá em Jeremias 33, 3, como resposta da sua busca, desse invocar, olha a promessa do Senhor, vamos ler juntos? 1, 2, 3, invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. É promessa do Senhor. Se você inclinar o seu coração e nesses dias intensificar a sua oração, não somente de intensidade de coração, mas também de tempo, investir mais tempo em oração, a promessa do Senhor é, aquilo que é oculto para alguns, você vai ter a revelação. Ele vai te mostrar coisas grandes, vai te anunciar
algo que você nem imaginava, mas o Senhor vai deixar conhecer você. Por um instante, feche seus olhos. Vamos começar a orar nesse instante. Enquanto os irmãos vão cantando mais baixo, você vai começar a orar pela sua casa, as pessoas que moram na sua casa. Eu não sei as dificuldades que elas têm, se é saúde, se é finanças, se é vida espiritual, mas comece a apresentar diante de Deus. Comece a orar. É o seu casamento, são os seus filhos, mencione o nome deles diante de Deus. Comece a pedir para o Senhor guardar a vida deles, o estudo. Em nome de Jesus, eu quero ouvir a sua voz. Pode começar a orar. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória. Abra sua boca, comece a orar. Abra sua boca. Não sei mais viver. Aleluia. Irmãos, presta atenção aqui em mim. É preciso que você abra a sua boca. Deixa eu te liberar uma palavra sobre a sua vida aqui. O Senhor falou comigo. Ele tem coisas para te dar na sua vida nessa noite, mas Ele quer ouvir se você quer receber. Tem coisas que você tem buscado, às vezes está desejando com o coração, não está expressando com a sua voz, mas nessa noite você vai abrir a sua boca e vai expressar para o Senhor, e você vai receber. Por isso comece a orar, não importa com o irmão que está do seu lado, os irmãos vão cantar justamente para ninguém te escutar, mas comece a falar diante de Deus, comece a apresentar isso diante do Senhor. Passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou o santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora nós vamos orar especificamente por alguns casos de enfermidade na vida da igreja. Eu vou falar os que eu sei, que eu tenho colocado diante de Deus. Eu quero que a igreja ore comigo nesse sentido. Mas se você tiver um outro, ou se você mesmo está passando por uma dificuldade de enfermidade grave, você pode vir aqui na frente. Quero convidar a vida do pastor Carlos aqui, a sua família.
O pastor Carlos está enfrentando um problema no coração. Talvez, mas eu creio que não, vai precisar de passar por uma cirurgia. Mas nós estamos orando para que Deus intervenha e que não haja necessidade. Pastor, e se tiver que passar? Se tiver que passar, Deus vai se mostrar. Vai ter recuperação sobrenatural, vai ter a glória de Deus manifestando na sala cirúrgica, mas nós oramos para que não haja necessidade. Amém? Eu queria chamar os irmãos que nós vamos orar pela vida dele e pela vida da sua esposa e das suas filhas. Os irmãos sabem que mulher é mais sensível, então o diabo usa para atacar com sofisma na mente, quer abater a alma, abater o espírito, mas nós vamos guardar a vida dessas irmãs, da esposa, das filhas em oração e declarar o fortalecimento no coração delas. A Leomar também está passando por uma enfermidade no coração também. Está aqui não? A Leon está não, né? Vamos orar pela vida da Leomar e apresentar a sua vida diante do Senhor também. E a vida da Ormira também, né? Nossa irmã está passando por um tratamento aí de câncer e vamos declarar a cura e a provisão dela. Amém? Vamos orar também pela vida da dona Luzia, que está aqui, a vida do Carlão. Mais alguém? Amém? De enfermidade? Pode vir mais para frente. E agora você vai abrir a sua boca. Você vai começar a orar. Mas como é intercessão, você vai começar a orar com intensidade, para Deus manifestar cura na vida desses irmãos. Manifestar cura, provisão de cura. Vou pedir os pastores para estenderem as suas mãos. Pai, em nome de Jesus. Pai, nós oramos, ó Deus, pela vida do pastor Carlos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, manifesta cura no coração do teu filho. Pai, nós cremos, ó Deus, que o Senhor quer curar. O Senhor quer manifestar cura no meio da tua igreja. Pai, isso é a oportunidade, ó Deus, que o Senhor está dando para manifestar a glória de Deus na tua igreja. Por isso, ó Deus, nós oramos como igreja. Oramos como igreja, ó Deus, pela cura do seu filho. Cura, Pai, que não haja necessidade, ó Deus, dessa intervenção cirúrgica. Mas se porventura, ó Deus, for da tua vontade que ocorra, nós cremos que o Senhor vai manifestar a glória. Vai manifestar a glória. Pai, guarda o coração das filhas, guarda o coração da esposa. Pai, guarda, ó Deus, toda seta maligna tentando abater a alma, caia por terra em nome de Jesus. Guarda essa família, Senhor. Cerca eles, ó Deus. Cerca com a tua bondade, com a tua graça. Pai, nós oramos também, ó Deus, pela vida da Ormira. Pai, fortaleça a minha irmã nesse processo, ó Deus, de cura. Nesse processo, ó Deus, aonde, ó Deus, ela está sendo submetida a medicamentos, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor manifeste-se a ela em cada instante, dando provisão, alegria, ânimo. Pai, oramos também, ó Deus, pela vida da Leomar. Pai, em nome de Jesus, restaura ali, ó Deus, aquilo que tem ocasionado, ó Deus, o abatimento no coração. Pai, nós declaramos, liberamos como igreja a cura sobre a sua vida. Pai, oramos também, ó Deus, pela vida da dona Luzia. Pai, declaramos, ó Deus, cura sobre a vida, ó Pai, da Iara. Pai, declaramos cura sobre a vida do Carlão. Pai, nós declaramos cura, ó Deus, sobre a vida desses irmãos que estão aqui, do Gilson, da Vânia. Pai, declaramos, ó Deus, cura sobre a vida dos nossos irmãos, sobre a vida da irmã. Pai, como igreja, ó Deus, nós ligamos aqui na terra e declaramos cura em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fala assim comigo, como igreja, nós oramos e cremos que estamos orando segundo a vontade de Deus, que é curar. Nós ligamos aqui na terra e cremos que foi ligado nos céus a cura dos nossos irmãos, em nome de Jesus. Você pode ministrar o Senhor. Aleluia, aleluia. Para nós encerrarmos, se você tem liberdade, une ao seu irmão que está do seu lado, comece a orar pela vida dele. Declara: Pai, atrai o coração do meu irmão para a oração. Senhor, que o meu irmão possa ser atraído a buscar o Senhor em oração nesses dias. Dê a ele o encargo no coração. Dê a ele, ó Deus, a intensidade no coração. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que cada irmão, cada irmã dessa igreja, aqueles que estão nos acompanhando, ó Deus, um novo nível de oração, de intensidade, de clamor. Gera, Pai, gera um coração voltado para o Senhor. Um coração que ora, um
um coração que busca, um coração que clama, Pai, um coração intenso, fervoroso, um coração que não desiste, mas persevera, porque sabe que é da vontade do Senhor, sabe que o Senhor quer abençoar, sabe que o Senhor tem para dar, e o Senhor quer dar, mas Pai, os teus filhos vão se levantar em concordância, para ligar aqui na terra em oração, com o coração voltado em oração, cheio de fé, cheio de ânimo, de perseverança, constantes nessa busca, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Quantos ficaram com vontade de orar aí? Seu Espírito Santo atraindo o seu coração, e grandes coisas vão acontecer na sua vida, simplesmente por esse desejo e essa disposição em buscar o Senhor em oração. Amém? Hoje os irmãos, nós estamos voltando com a nossa cantina. Então hoje o cardápio é macarrão na chapa. Então os irmãos possam comprar, levar para casa, abençoar a vida dos irmãos ali. Hoje é a rede de jovens. Amém? Deus abençoe sua vida e sua semana, em nome de Jesus.